Olá, tudo bem? Pronto para a videoaula de hoje de matemática? Professor Almir Serpa, estou aqui com vocês. Mais uma videoaula de hoje, fração, aula de número 28. E para começar, claro, né? Tem que apresentar a nossa grande equipe. Aí no cantinho da tela você está vendo aí o Robson, o bonitão. E a Ellen está conosco, você não está visualizando, é nossa parceiraça, tá bom? Vamos lá, Ellen, começar a nossa videoaula de hoje. Não esquece de se inscrever aí nas redes sociais, Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, vou começar fazendo referência, claro, ao conceito de fração, tá? Essas medidas fracionárias, elas são números naturais, são exemplos de números chamados racionais. Aí eu vou mostrar para vocês aí no slide, mais claramente, a partir do que é a teoria dos conjuntos, tá bom? Números naturais são esses aí, a partir do zero em diante, ok? Não tem mais nem menos, é um número puro. E aí depois vocês vão aprender no sétimo ano sobre números inteiros, esse espelhamento do número positivo e do número negativo. E por fim, claro, agora e o mais importante, a gente vai aprender sobre o número racional, tá? Dá um salto aí no número inteiro para o número racional para você entender. E o número racional, ele tem uma especificidade. Qual é? Qualquer um que exista com os números naturais, o A tem que ser o seu numerador e o B o denominador, diferente de zero. Olha aí na imagem, presta bem atenção. A é o numerador e B o denominador, onde B tem que ser diferente de zero. Mas, professor, eu posso encontrar outro nome para essas letras? Sim, você pode encontrar no lugar do numerador parte, no lugar do denominador todo. Então, parte e todo também é muito falado. Ou minuendo e subtraindo. É outro, são duas novas nomenclaturas que você pode encontrar nas questões. Então, não esquece do letramento matemático, tá bom? Agora eu vou falar sobre a linguagem e a ideia de fração. Como é que ela é subdividida? Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês, ó. A fração sendo parte todo, nós vamos ter a mesma divisão que nós vimos agora há pouco sobre A e dividido por B, tá? Onde B é diferente de zero, só que a nomenclatura vai ser essa, ó, M dividido por N, onde N é diferente de zero, tá? O exemplo é essa barra de chocolate que vocês estão visualizando aí comigo, ó. Presta bem atenção. A barra está sendo dividida em 10 pequenos pedaços, ok? Então, o todo é a barra e os pedaços são parte do todo, ok? Essa é a ideia inicial para a parte todo, não esquece. É utilizado assim. Então, parte vai ficar no lugar do numerador e todo no lugar do denominador como nomenclatura, tá bom? E, mais uma vez, o denominador tem que ser diferente de zero. Deu para entender? Tá claro? Então, segue comigo, ó. Agora a gente vai falar de a fração no sentido de probabilidade. No sentido de probabilidade, o numerador, ele vai ter, nesse caso aí, o numerador é 1 e o denominador está sendo 1000, ou seja, eu tenho uma chance em 1000, tá? Essa é a leitura dessa fração. Então, em probabilidade, a gente lê a fração dessa forma. Preste atenção. Está relacionado a chances, possibilidades, outros nomes que você possa encontrar, tá? Ou a própria palavra probabilidade. Tranquilo? Então presta bem atenção agora que a gente vai voltar para porcentagem. Já vimos parte todo, já vimos probabilidade, agora a gente vai para porcentagem. Qual é a vantagem de trabalhar com porcentagem? É que porcentagem está ligado não só à construção, ao assunto, né, de matemática financeira, mas de educação financeira como um todo, e está presente em compra, vendas, essas coisas que vocês estão acostumados. Então, preste bem atenção. Na fração com porcentagem, o denominador é sempre 100, por 100, por 100, tá claro? Então, prestou atenção? Ficou claro para você? Simplificando a fração, quando eu resolvo 10 dividido por 100, quanto é que dá? 0,1. Isso é taxa. Isso representa a taxa da fração porcentagem. Tá tranquilo? Deu para entender? Então vem. Ao multiplicar essa taxa por 100, aí eu transformo essa taxa numa porcentagem. Esse é o símbolo, 10%. Tá bom?
Bom, agora a gente vai falar da fração como quociente. Qual a vantagem da fração como quociente? É quando eu faço a divisão pura. Quando eu pego o numerador e divido pelo denominador. E aí eu obtenho aquela taxa, o valor real, tá bom? O exemplo aí é o casal, né, de noivos que acabaram de sair do seu casamento, sobraram apenas 5 doces do kit lá, e eles vão dividir entre si, 5 dividido por 2. Quando eu divido 5 dividido por 2, é claro, cada um vai ficar com 2 docinhos, né? E vão dividir um deles ao meio. Essa é a ideia do quociente, tá bom? Bom, saindo do quociente, a gente vai para números. E quando a gente fala de números, 1 sobre 2, ou seja, a divisão de 1 por 2, eu tenho numericamente a taxa como resposta, 0,5, mas não tem referência a doces, a chocolate, a probabilidade, a porcentagem. São números puros, tá? E aí, a fração com significado de números que surge em situação que não precisa referir-se especificamente a uma quantidade, ela pode ir para uma reta numérica, ok? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como a gente trabalha na reta numérica números. Tranquilo? Agora, quer saber um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto? Aponta a tua câmera do teu celular para esse QR Code que está aí, esse quadradinho preto e branco na tua tela, e você vai ter acesso a essas informações e muito mais que estão disponíveis na internet, tá bom? Aproveite para lembrar você, tem um desafio na nossa videoaula. Use esse desafio aí e peça ao professor para dar uma notinha quando você responder o desafio, tá bom? Manda para a gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Bom, já vimos alguns exemplos em que o nível de carga de bateria, né, de diferentes aparelhos celulares está representado por meio de fração. Vou te mostrar uma, ok? Nós temos um aí que foi dividido em 5 estágios. Esse primeiro desenho do lado esquerdo do teu monitor, da tua tela, é o celular carregando. Quando ele começa a carregar o primeiro estágio, aparece aí a imagem um pouquinho mais vermelha, né? Então, cada um estágio desse representa uma fração, tá? E 1 sobre 5, tá bom? Depois, 2 sobre 5, depois, na sequência, 3 sobre 5, e por fim, você vai ter 4 sobre 5, porque o outro já é 100% quando eu tenho 5 sobre 5. Tá tranquilo até aí? 100%? Então vem comigo, vamos lá. Vou te mostrar outro exemplo de outras formas também de representação da fração, só que com baterias agora com 7 estágios, tá bom? Primeiro aí eu tenho 2 estágios completados dos 7, ok? Eu tenho 3 estágios completados dos 7, eu tenho 4, 5 e 7 dos 7. Quando você tem 7 dividido por 7, você tem automaticamente aí 100% da bateria carregada, que equivale a 1 inteiro, ok? Tá tranquilo? Então vem comigo, saindo do 100%, agora a gente vai para um exemplo. Cada figura a seguir foi dividida em partes iguais e a gente vai observar por meio da fração como se representa cada uma delas. Aí eu tenho um hexágono, primeira parte do hexágono, segunda, terceira, quarta e quinta. Ou seja, preenchi 5 de 6, 5 sexto, tá bom? Olha, percebeu como é fácil? 5 é o numerador, a quantidade de partes que estão sendo preenchidas, e todas as partes dessa figura são 6, então 5 de 6, tá bom? No 4, nesse quadrado que foi dividido para 4 quadrados menores, nós temos 1, 2 e 3, 3 de 4 partes estão sendo preenchidas. Então, tanto faz nos números como nas figuras geométricas a gente encontrar a relação com fração, ok? Isso é muito importante. Vamos lá, na sequência para a gente trabalhar agora. Para localizar a fração 7/2 na reta numérica, Arthur dividiu a unidade em 2 partes iguais. Depois contou essas 7 partes e localizou a fração 9/2, tá? Não em 9 partes, mas em partes iguais. Vamos lá. Quando eu divido 7 por 2, eu tenho 3,5. 7 dividido por 2, 3,5. A localização na reta é esse ponto que você está visualizando aí, ó, entre 3 e 4. Tá tranquilo? Então vem comigo. 3,5 é essa representação. Entre 3 e 4, não esquece, tá? Escreva entre
quais números naturais consecutivos na reta numérica localizamos a fração 17 sobre 5, 21 sobre 4, 7 sobre 3. Agora a gente vai fazer com bastante calma cada um deles para você poder entender. Olha, tem duas formas de você fazer. Traz para mim aqui, Ellen, por favor. Ó, presta atenção, tem duas formas para você resolver. Primeiro você pode dividir 17 por 5 e aí você localizar na reta já direto, não tem problema, tá? Fazendo a divisão, você não vai ter o número exato, claro, né? Mas você vai encontrar o intervalo em que ele fica, tá? Presta bem atenção. Esse 17 sobre 5 é um exemplo, né? Se eu tivesse ele dividido 15 sobre 5, daria 3. 17 vai sobrar 2. Quando eu divido por 5, 2 vai dar 0,2. Então vai ficar no intervalo aí de 3 em 4, tá? Nessa mesmo intervalo a gente vai ter lá. Vem comigo, ó. E não esquece, quando você responder, manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Não, pra te ajudar, vou te falar da letra B. 21 por 4. Lembra, se fosse 20 por 4, daria 5. Então vai dar entre 5 e 6 aí. Um pouquinho mais depois do 5. A mesma coisa vai acontecer com 7 sobre 3, tá? Se fosse 6, daria 6 dividido por 3, 2. Então vai ficar entre 2 e 3, você localiza na reta, fechou? Então vem comigo. Agora a gente vai fazer atividades diretas com frações. Nesse caso aí, frações com o mesmo denominador, que é mais fácil. Por quê? Porque você sempre vai repetir o denominador, tá? Calcule as frações e, se possível, simplifique os resultados. Letra A, nós temos 6 sobre 5, 1 sobre 5, menos 3 sobre 5. Então, eu tenho 6 sobre 5 mais 1 sobre 5. Vou repetir todo o denominador, é um só, tá bom? Repete o denominador e faz a continha bem certa. Ó, tô colocando, mudando aí a relação da ordem, tá? Tô mudando a ordem aí, mas não é. O correto é 6 mais 1, 7, menos 3, 4, tá bom? Então, o correto é esse, não 8 sobre 5. Corrige aí, ok? 6 mais 1, 7, menos 3, 4. 4 sobre 5, fechou? Agora vem comigo, ó. 7 sobre 12, menos 3 sobre 12, mais 2 sobre 12, ok? Então, vamos repetir? Vamos repetir o 12, mais um erro de digitação, corrige, por favor. Repete o 12 no denominador, tá bom? E aí eu tenho 7 menos 3, 4, mais 2, 6. 6 sobre 12, agora tá correto, não tá? Dá para simplificar? Claro que dá para simplificar, porque 6 é dividido por 2 e 12 é dividido por 2. 6 também é dividido pelo próprio 6 e o 12 também é dividido pelo próprio 6. Então, dividindo ambos por 6, eu vou ter 1/2, tá tranquilo? Vamos lá, então, para a próxima atividade. Theo foi à feira com certa quantia, gastou 1/6 dessa quantia com frutas e 1/2 com verduras e legumes, tá? Que fração da quantia inicial Theo gastou no total? Ó, primeiro a gente vai ter uma forma diferente de trabalhar agora, porque os denominadores são diferentes, tá? Eu tenho 1/6 mais 1/2. Então, eu vou pegar a segunda fração e vou transformá-la para que o denominador dela passe a ter 6. Para que isso aconteça, eu tenho que multiplicar tanto 1 quanto 2 por 3. Por quê, professor? Porque o denominador tem que ser igual. Então, é uma técnica que a gente usa, tá bom? Fazendo isso, eu vou ter 1/6 mais 3/6. 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3, 6. Tá aí, ó. Agora, denominadores iguais, eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. Então, eu tenho 1 mais 3. Dá para simplificar a fração? Claro, então simplifique se puder sempre. Só não simplifique se não for possível, tá bom? 4 é dividido por 2 e 6 é dividido por 2. Então, vamos simplificar os dois. 2/3 é a resposta. Não tenho mais como dividir nenhum deles, não tem como simplificar. Então, vai ficar dessa forma, tá bom? Essa é a resposta. Agora, quarta questão para a gente já encarar novos desafios. Para completar um álbum de figurinhas, Alisson contribuiu com 1/5 das figurinhas, enquanto Joana contribuiu com 2/3 das figurinhas, tá?
com que fração das figurinhas os dois juntos contribuíram. Vamos lá fazer a soma, então. 1/5 mais 2/3. Fazendo essa soma, eu tenho denominadores diferentes nesse exato momento. Então, o que é que eu preciso fazer? De novo, ó, preste atenção. Eu tenho que transformar essa segunda fração e a primeira fração em um mesmo denominador. Não tem como fazer uma só separada. Então, eu vou pegar a primeira e multiplicar por 3, tanto o 1 quanto o 5, e a segunda multiplicar por 5, tanto o 2 quanto o 3. E assim eu vou ter 3 sobre 15, ok? E 10 sobre 15. Agora eu tenho o mesmo denominador. Quando a gente faz isso para vocês, na verdade estamos falando sobre proporcionalidade de frações, tá? Tá no assunto aí do 6º ano de vocês. Frações proporcionais. Dá uma lida lá e resolve essas questões que são bem interessantes. É uma forma de tirar o MMC, como a gente chama comumente, mas também usando a proporcionalidade. Então eu posso multiplicar uma por um número e a outra pelo outro até encontrar os denominadores iguais com frações proporcionais, tá? Agora é simples, ó. Repete o denominador, porque as frações são proporcionais, e eu vou ter a soma dos numeradores, ó. 15 vai para o denominador, 3 mais 10, 13. Eu não tenho como simplificar o 13 com o 15, essa é a resposta da questão. O 13 é um número, né, ímpar, então ele não tem simplificação para ele, ok? Agora, ó, estou trazendo para vocês uma outra questão bem interessante, tá? Observe a seguir alguns dos ingredientes que fazem parte da receita de bolo mais famosa aqui de Pernambuco, tá? Que é o bolo de rolo. Esse que vocês estão vendo aí. Veja os ingredientes que estão apresentados na forma fracionária. Calcule uma das frações, né, mistas, ou as frações mistas, tá bom? 4 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo, 2 3/4 de xícara de chá de açúcar, 2 1/2 de xícara de chá de manteiga com sal, tá bom? Essa é a base, não é o segredo não, é a base do nosso bolo de rolo tão famoso. Então, 4 1/4, eu tenho que transformar esse número misto em uma fração. Como é que eu faço? Vou te explicar. 4 1/4 pode ser escrito assim, aí você pega o denominador, 4 é o inteiro, o denominador também é 4 da fração, tá? E você vai fazer o seguinte, você pega o denominador, multiplica pelo inteiro, segue essa sequência. Pega o denominador, multiplica pelo inteiro, 4 vezes 4, 16, e soma com o numerador. Sempre vai ser essa sequência, tá? Então, ó, 4 vezes 4, 16, mais 1. Então, 16 mais 1 vai dar 17 quartos. Pronto. O que era misto agora é uma fração só. Tá tranquilo até aí? Então, vem comigo, ó. Agora vamos pegar outra parte que é 2 3/4 de xícaras de chá de açúcar. Vou fazer a mesma coisa, repete o processo, ó. 4 vezes 2, 8, mais 3, tá bom? Então, 8 mais 3, 11. Aí, o que era uma fração mista, agora eu tenho uma fração com 11 4/2, tá bom? Tá tranquilo até aí? Vamos fazer o último agora, que é 2 e 1/2. Mesmo processo. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, eu tenho 4 mais 1, 5 meios. Tá tranquilo? Fechou? Deu para entender? Bolo de rolo na mão aí de vocês já prontinho na forma de fração, tá bom? Vamos lá. 6ª questão. Determina o valor da expressão numérica 1 e 4/5 mais 7 décimos, tá bom? Então, fazendo isso, ó, percebe? Eu vou ter que transformar essa fração mista em uma fração comum. É a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Para depois eu fazer o somatório. Então, vamos lá. Na forma mista, a gente tem que transformar em fração. Primeira coisa, lembra o que a gente faz? Denominador vezes o inteiro, ou seja, 5 vezes 1, 5, mais 4. 5 mais 4, 9. Então, eu tenho 9 nonos no lugar de 1 e 4/5. Então, vamos substituir lá. 9/5 mais 7 décimos. Só que tem um detalhe, ó. 9/5 com 7 décimos não está batendo o denominador. Então, eu tenho que levar a proporcionalidade, e uma das formas de fazer isso é pegar a primeira fração e multiplicar por 2. Quando eu fizer isso, eu vou ter 18 sobre 10. Aí, o denominador é igual. Se ligou? Prestou atenção? Então, vem comigo, ó. 18 sobre 10
mais 7 décimos. Repete o denominador e soma-se os numeradores. 18 mais 7, 25 sobre 10. Dá para simplificar? Dá sim, professor. 25 é por 5, 10 também é por 5. Então vamos lá. Simplificando ambos por 5, eu vou ter 5 meios. Acabou a questão? Exatamente. Questão resolvida para vocês, tá? Bom, nossa sétima questão para a gente poder trabalhar agora de uma forma bem interessante. A figura abaixo mostra, ela foi formada com pizza de mesmo tamanho, tá? Cada uma foi dividida em 8 pedaços iguais. Quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços? Preste atenção aí. Quantos pedaços estão faltando na pizza? Primeira coisa que a gente tem que olhar, tá? Preste atenção. Quantos pedaços faltam em cada pizza? Faltam 2, né? Então, se eu tenho 4 pizzas, são 8 pedaços. Confere comigo. Olha lá, 8 fatias. Total de 8. Quantos pedaços nós temos? Nós temos muitos pedaços aí, ó. Nós temos 4 vezes 4 pedaços, ou seja, 16 fatias. Mas eu só preciso de 8 para completar essas 4. Então, completa essas 4. Boto 2, 2 e 2. Completei as 4 aí. 4 pizzas completas. E sobram quanto? Se eu tirei 8 de 16, sobram 8 fatias, que é mais uma pizza inteira. Então, na verdade, total 5 pizzas. As 4 que nós completamos e com a sobra nós formamos uma nova pizza. Foi tranquilo? Deu para entender? Olha como foi fácil essa, né? Foi nada complicado. Segue comigo agora. Qual das expressões abaixo tem um valor diferente de 15 sobre 4? Preste atenção. Eu estou somando 15 mais 15 mais 15 no numerador, na letra A, e denominador 4 mais 4 mais 4. Quanto é que isso vai dar? Presta bem atenção. 45 sobre 12, tá bom? Vamos simplificar. 45 sobre 12 dá 15 sobre 4. Letra A é igual, ok? Agora a letra B, vamos lá. 3 sobre 4 mais 3. Opa, uma mista, né? Então vamos lá. Para fazer a mista eu pego 4 vezes 3, 12, mais 3. Então quando eu faço 12 mais 3, 15 sobre 4. Também não é a letra B. Ó, então só pode ser a letra C. Vamos verificar? Vamos lá. 10 sobre 2 mais 5 sobre 2. Opa! 10 sobre 2 mais 5 sobre 2. Eu vou repetir o denominador, vou somar os numeradores. Eu vou ter 15 sobre 2 e não 15 sobre 4. Então, corretamente, a letra C está equivocada. É a expressão abaixo que é diferente de 15 sobre 4. Tá tranquilo? Deu para entender? Então, um desafio para vocês. Vou só esclarecer porque a gente já fechou, mas é para você entender qual é a maior fração entre 42 sobre 5 ou 9 e 3 quartos. A dica para vocês aí que eu vou te dar, tá? Primeiro, você vai transformar essa fração mista aí de 9 e 3 quartos em uma só e depois vai fazer a divisão para comparar. Faz isso, manda pra gente no Robertão da transmissão, tudo junto, sem acento, para a gente poder citar aqui teu nome e fazer essa referência, tá bom? Obrigado aos professores que têm sempre utilizado nossas videoaulas para os seus alunos. Professor Celso, tamo junto, viu? Obrigado pela força e estar junto conosco aqui. Lembrando, professora Mari Aragão também tem utilizado demais, é nossa parceiraça. E eu não posso deixar de fora essas pessoas que a gente sempre cita aqui. Professor Augusto, lá da Escola General Abreu Lima. Obrigadão, viu, professor? Essas videoaulas estão fazendo muita diferença para os nossos alunos. E dá um pontinho aí para eles nesse desafio, tá bom? Não esquece. Valeu? Obrigado, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.